Livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca a trilha da verdade, de Robert Fisher, editora Nova Era. Capítulo 1. O Dilema do Cavaleiro. Há muito tempo e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Essa refletia os raios de luz tão claros que, quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer do norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é uma proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado, chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christopher pouco viam um cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem armadura. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era o seu pai. Então Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. "Olha o seu pai." Ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à mãe: "Queria poder ver o papai em pessoa." "Você não pode ter tudo!" exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido, e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando o faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Um dia, Juliette desafiou o marido. "Penso que você ama essa armadura mais do que a mim." "Isso não é verdade," respondeu o cavaleiro. "Será que não a amo bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei neste elegante castelo com pedras de parede a parede." "O que você amou?" disse Juliette, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. "Foi a ideia de me resgatar.
Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Eu amo você, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente em sua armadura fria e dura, quase quebrando as costelas dela. Então tira essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é, ela exigiu. Não posso tirá-la. Tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer ocasião, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Christopher, montar no meu cavalo e sair de sua vida. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliet fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo, mas também amava sua armadura, porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Porque Juliet não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. E finalmente ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliet e Christopher. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo. Mas este não se moveu. Ele puxou com mais força. O elmo permaneceu imóvel. Perturbado, ele tentou levantar a viseira, mas que chateação! Ela também estava emperrada. E embora pelejasse com a viseira insistentemente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro, muito agitado. Como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar a armadura emperrada, já que ele não a retirava há anos. Mas a viseira era diferente. Ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro, que ficava no pátio do castelo. Quando lá chegou, o cavaleiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro, disse o cavaleiro, estou com um problema. Você é um problema, senhor, zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou-o furiosamente. Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nessa armadura, ele vociferou, enquanto batia com o pé coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era o seu patrão, aplicou-lhe um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira movido pela raiva. Com prazer. O ferreiro concordou, segurando vingativamente um martelo que estava à mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão de seu pé era pisado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista. Volte amanhã, depois que eu tiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliet ficava cada vez mais aborrecida enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassara através dos orifícios da viseira do cavaleiro. A certa altura da refeição, este lhe contou que o cavaleiro tentara, mas sem sucesso. Não acredito em você, seu desmiolado rangente, ela exclamou, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu. Somente quando o molho começou a pingar diante das aberturas para os olhos da viseira,
foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também, à tarde, mal sentira a martelada do ferreiro. Ao pensar sobre isso, percebeu que a armadura realmente o impedia, mesmo, de sentir muita coisa. Ele a usava há tanto tempo que tinha se esquecido como era a vida sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados nisso vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliette mais distante. Finalmente, ele teve que admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino realmente não consegue nem dar conta dessa sucata de aço. O cavaleiro gritou frustrado. Quando o cavaleiro voltou a casa, Juliette desentendeu-se com ele. O seu filho não tem mais do que um retrato como pai, e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que amassei. Não é minha culpa se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha que usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliette. Você fez isso para você mesmo. O cavaleiro sentia o coração partido, porque sua mulher parecia não amá-lo mais. Ele também temia que, se não tirasse logo a armadura, Juliette e Christopher fossem embora de verdade. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Ele descartava uma ideia após a outra, achando que não iriam funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura derretendo-a com uma tocha, congelando-a, pulando no fosso enregelado que circundava o castelo ou explodindo-a com um canhão, precisava de muita ajuda. Em algum lugar, deve haver alguém que possa me ajudar a retirar essa armadura, ele pensou. É claro que iria sentir falta de Juliette e Christopher e de seu elegante castelo. Ele também receava que, na sua ausência, Juliette pudesse se enamorar de outro cavaleiro, algum disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir seu papel de pai para Christopher. Todavia, o cavaleiro tinha que partir. Então, certa manhã bem cedo, montou no seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho de saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que era muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo de uma colina, numa região afortunada. Ao atravessar a ponte levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado de pernas cruzadas tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro, contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar sua plateia. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavaleiro. Vim me despedir do rei. O bobo olhou para cima. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada que ele possa lhe dizer agora. Para onde ele foi? Perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder unir-se a ele na cruzada. Oh, ele suspirou. Posso morrer de fome dentro dessa armadura, se o rei demorar a voltar. Talvez eu nunca o veja novamente.
cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela. Mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar sua condição. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, vociferou o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode ao menos uma vez levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma diferente canção se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura, apenas mais fáceis de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho de encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou a sua montaria com o joelho para seguir em frente. Mas Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar, trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, excitado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin você precisa encontrar. Então, descobrirá como se libertar. Merlin? O único Merlin de quem ouvi falar foi o grande e sábio mestre do rei Arthur. Sim, sua fama tem esse apreço. Esse é o único e mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem. A morada do sábio fica nas florestas do além. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro. Como o encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair no encalço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com sua manopla. Bolsa Alegre soltou um grito. O cavaleiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavaleiro enquanto Bolsa Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e, com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Capítulo 2. Na floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar um esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então, o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou, dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através da floresta sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte de sul ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se o pior era o fato de que nem ao menos sabia a distância em que uma légua representava. Certa manhã,
Acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos em volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando por você, ele disse ao mago. Há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavaleiro também não ficou muito feliz com este comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama o seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: Você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ficarei aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba isso, ele ordenou. O que é isso? Perguntou o cavaleiro olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia! Disse o cavaleiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e solveu a bebida com canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis, e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início, e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim, os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos?
perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda essa pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela, foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura, sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços dela pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com as cenouras, e o veado mastigou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que este método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no meio da floresta poderia fazer? Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente, e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi imperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin. Quando vou sair dessa armadura? Todos os dias Merlin respondia. Paciência, faz muito tempo que você a usa. Não dá para livrar-se dela da noite para o dia. Certa noite, os animais e o cavaleiro ouviram o mago tocar seu alaúde, os últimos sucessos dos trovadores. Após aguardar que Merlin terminasse de tocar, ouça essa dos tempos que antigamente, quando os cavaleiros eram corajosos e as donzelas insensíveis, o cavaleiro fez uma pergunta que há muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, disse ele. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavaleiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível da qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tenho uma mente muito boa, argumentou o cavaleiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin. Ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavaleiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Não é do que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? Eu tinha que provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Merlin perguntou. O cavaleiro fugiu de pensar sobre isso, na sua maneira usual de fugir às coisas. Entregou-se ao sono. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin lhe devolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca nos outros as suas respostas? O
cavaleiro saiu pisando o chão com força, furioso, xingando Merlin com uma voz abafada. Esse Merlin, ele resmungou, algumas vezes realmente entra debaixo da minha armadura. Com um baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sobre uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava, será? Disse ele em voz alta para ninguém em particular. Será que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavaleiro olhou para o chão, ao seu lado, e percebeu um pequeno esquilo sentado ao lado dele. Isso é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo, a cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movendo-se rapidamente para que o esquilo pudesse remover a cauda. Espero não ter o machucado. Não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem que ficar pedindo desculpa às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho que ficar aqui e falar com você. Ele começou a peleja contra o peso da armadura para tentar colocar-se de pé. Subitamente espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando? Um atributo à minha boa natureza, refutou o esquilo. Considerando que você sentou à minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente. Toda vez que eu quebrava uma noz e a enfiava através de sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora, se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são simplesmente porque é assim? Você está respondendo as minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin. E você não tem estado junto dele tempo suficiente. O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e subiu ligeiro por uma árvore. Espere, qual o seu nome? O cavaleiro perguntou ao esquilo. Esquilo, respondeu muito simplesmente e desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passava de sua imaginação? Neste momento, ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho de ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido! Replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso? Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia você as plantará sobre a minha sepultura. Preciso sair fora dessa floresta. Para onde iria? De volta até Juliet e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Perguntou Merlin. Mas sinto falta deles, lamentou-se o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. É exatamente assim que estará voltando, se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Eu não quero esperar até retirar essa armadura. Quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliet
e um bom pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida, disse ao cavaleiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente, para ser um presente, tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas. Acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance. Afinal de contas, sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliette sobre suas constantes idas à batalha, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliette não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Por que não manda um bilhete para Christopher perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa era uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado no seu ombro. Rebeca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebeca, que é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como os tinham deixado zangados com ele, tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebeca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. Não arrule para pombos desconhecidos, ou você deixará o bilhete cair, o cavaleiro gritou para ela. Rebeca ignorou essa insensata observação, compreendendo que o cavaleiro tinha muito a aprender. Uma semana se passou e Rebeca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo ao pensar como podia ter participado de esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar alaúde e cantar "Se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio", o cavaleiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem não acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou entre os animais. Como eles, todos estavam olhando para o céu. Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebeca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavaleiro pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido, enquanto ele olhava o bilhete sem acreditar no que via. Está em branco? Ele exclamou. O que significa isso? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe o bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado um tempo, atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormeceu.